E aí, gente, tudo bem? Vamos seguir aí para mais um vídeo, né, o vídeo dessa semana. E até que nós já falamos aí sobre o tipo de mensagem expositiva e a mensagem temática. E hoje eu queria aí iniciar falando sobre o tipo de mensagem narrativa e mensagem devocional. O nome desses tipos de mensagem, né, vai depender muito do livro que você leia, do manual de homilética, né, que você leia. Então, a gente vai focar mais nas características, obviamente, do que nos nomes, né? E a ideia é você entender que existem maneiras de se pregar o texto bíblico, né? O assunto do texto bíblico é sempre o mesmo, não vai mudar por causa do tipo de mensagem. Mas a homilética nos oferece recursos para que a gente possa tornar essa mensagem, né, apresentar essa mensagem de maneiras diferentes. Então muda-se a forma, mas não o conteúdo. Essa é a frase importante para quem estuda a Bíblia, para quem quer ensinar a Bíblia, para quem quer falar sobre a Bíblia. O conteúdo nunca pode mudar, a forma pode variar. Então a gente precisa estar atento a essas questões para que a gente não venha achar que a mensagem do texto ou o texto bíblico vai mudar de acordo com o que a gente já até falou, né? Com as nossas emoções, com a minha intenção. Não, eu preciso, por isso que falamos inicialmente da exegese e da hermenêutica. Então eu preciso pesquisar o texto, entender o que o texto está dizendo e a partir daí analisar como eu vou apresentar essa mensagem. Se de maneira temática, expositiva, né? Se é um texto que conta uma história, uma narrativa, aí vem esse tipo de mensagem que a gente vai falar. E a mensagem devocional é aquela mensagem que serve para encorajar, né? Para consolar, é a mensagem que serve aí para alimentar, né? A espiritualidade das pessoas. Há um outro tipo de mensagem também, que é a mensagem pastoral. A mensagem pastoral é aquela que tem como foco a questão do cuidado, né? A questão ali da orientação, da exortação, que seria basicamente o trabalho que o pastor, né, ou a pastora tem de estar ali orientando as suas ovelhas. Lembrando sempre, né? Isso não é de acordo com cada tipo de texto, mas é a forma como você quer aplicar aquela mensagem naquele determinado momento. Então hoje eu queria falar então desses dois tipos, né? Já falamos da expositiva, já falamos da temática, e hoje aí iniciar falando da narrativa e da devocional. Então, na mensagem narrativa, ela vai ser baseada nas histórias bíblicas, geralmente focada em personagens e eventos. Um detalhe que eu gostaria de deixar claro é que quando falamos de história dentro da Bíblia, a Bíblia não é um livro de arqueologia e não é um livro de história. Alguns eventos no texto bíblico a gente não tem como comprovar. A gente crê na mensagem da Bíblia pela fé, porque a Bíblia é um livro de fé. Então, quando falamos de histórias e eventos bíblicos, nós estamos falando de narrativas que têm uma mensagem de fé. E no tipo de mensagem narrativa, o foco é esse. Já trabalhamos, né, aquelas quatro maneiras de se entender o texto bíblico, né, a fundamentalista, dogmática, histórico-crítica e a político-social, ou da teologia da libertação. Os fundamentalistas geralmente vão entender a Bíblia como um livro de história, né? E isso gera uma série de problemas, obviamente, porque muita coisa não se conseguirá provar, mas, independente da maneira como você aborda, o nosso foco é sempre entender a mensagem do evento, ou a mensagem do texto, ou a mensagem da história, tá certo? Então, deixar isso muito claro, porque você às vezes vai pregar, aí você quer afirmar o fato, né? E você quer pregar em cima do fato. E o texto está focado na mensagem, e não necessariamente no fato, tá certo? O envolvimento nesse tipo de mensagem, né, ele busca encorajar a audiência, né, os ouvintes, emocionalmente, permitindo que
que se identifica com os personagens. Então, quando ouvimos a história de Jeremias, né, um profeta escolhido por Deus desde o ventre da mãe, mas que durante 23 anos de mensagem, de pregação, ninguém deu ouvidos. Foi escarnecido, foi ignorado, a família largou ele, mas ainda assim ele não deixou de falar aquilo que Deus falava para ele falar, né? Então, olhar a história de Jeremias é algo que nos motiva a continuar falando aquilo que Deus quer que falemos, independente dos resultados, né? Então, entraria, né, uma mensagem tendo Jeremias aí como exemplo, entraria nesse tipo de mensagem narrativa. Ou falar sobre Davi, né, que foi um grande pecador, adúltero, mentiroso, assassino, né, em meio a tudo isso, escolhido, mas apesar de tudo isso, escolhido para ser rei de Israel, uma grande referência, né, como líder, né? Então, Deus usa homens e mulheres pecadores, né, falhos, com problemas. Então, não são nossas falhas e limitações que impedem Deus de nos usar, né? E ainda assim, alguns textos vão dizer que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Uma corrente defendia Davi, outra corrente falava mal de Davi, né? Então a gente percebe que a história de Davi ela pode servir como exemplo, exemplo do que não fazer e exemplo do que se fazer. A estrutura da mensagem, né, vai ter um enredo, a introdução, desenvolvimento e conclusão. Basicamente, como toda a mensagem que a gente tem conversado aqui, né? E geralmente a mensagem narrativa ela transmite um ensino moral, ético, né? O que devemos fazer a partir do exemplo desse ou daquele personagem bíblico, tá? Aí alguns exemplos, né? A parábola do filho pródigo, história de Davi e Golias, da mulher samaritana, né? As parábolas, lembrando, né? As parábolas não são histórias reais. As parábolas são ilustrações, mas elas trazem uma mensagem real. Então são também textos que valem a pena ser usados. Até a parábola do filho pródigo, sempre gosto de esclarecer que ela não é evangelística, ela é exortativa. Jesus, lá em Lucas 15, está falando, né, com os pecadores, aí os fariseus e mestres da lei estão criticando Jesus porque ele está falando com os pecadores. E aí Jesus vai usar 3 parábolas, da ovelha, da moeda e do filho pródigo, para dizer que Deus valoriza a todos e que vale mais, né, pessoa que se arrepende do que as pessoas que são orgulhosas, como esses religiosos. Então, essas parábolas e a parábola do filho pródigo, muito mais do que ser um apelo evangelístico, é um apelo à humildade, ao desapego e à simplicidade. E é a demonstração de que Deus valoriza todas as pessoas, independente do seu status religioso, né? No texto que eu vou mandar para vocês, tem um exemplo, né, da estrutura da mensagem, e aí dá para você entender um pouco, né? Então, você tem a introdução, na introdução você vai apresentar o contexto da história e vai apresentar os personagens dessa história. No desenvolvimento, contar a história de forma envolvente, destacando os conflitos e as emoções dos personagens. Aqui em casa eu tenho alguns livros, né? Dá para ver, né? Eu tenho alguns livros. Alguns desses livros são de biografias, de personagens bíblicos, de missionários, né? Então, de vez em quando, é legal, né? Você pregar, dar um estudo sobre isso. Às vezes você é chamado para dar um estudo, né, sobre um determinado personagem, homem ou mulher, e aí tem alguns dados sobre isso, é interessante. Tem um livro, né, 12 Homens e uma Missão, que fala sobre os apóstolos, por exemplo. Os apóstolos a gente tem né, quase nenhuma informação deles no texto bíblico, mas a tradição cristã vai trazer informação sobre eles. Nesse livro, por exemplo, ele faz um resumo, né, dessas tradições, de como eles morreram, de como eles viveram, né, após aí a morte de Jesus. Então é bem legal, né, ter uma ideia de como a tradição reuniu isso, né? Geralmente, né, na mensagem narrativa há um clímax, onde se apresenta o ponto alto da história, onde a tensão, né, aí é resolvida, né, Sansão lá que está cego, sem força, preso, e aí ele clama a Deus por um último suspiro e derrota os inimigos, né? Então Sansão que viu Deus quando estava cego, né? E aí é nesse ponto que se usa aquelas frases de efeito, né, para as pessoas marcarem
estarem mais impactadas com o exemplo, bom ou ruim, né? No caso de Sansão, tem muito exemplo ruim, né, do que não se fazer quando Deus nos chama, né? Então é bem interessante que, ao estudar eventos e personagens bíblicos, nós podemos focar não apenas nos bons exemplos, mas também nos maus exemplos, né, do que não fazer. E na conclusão resume-se, né, a lição moral, espiritual, ética aí, e como isso pode ser aplicado à vida dos ouvintes. Então, é muito legal esse tipo de mensagem. Agora, uma sugestão é que, se você vai fazer uma mensagem narrativa, leia e estude sobre o personagem. Não vá falar sobre algo ou alguém que você não saiba, ou saiba pouco, para não falar besteira. Então, eu já ouvi gente falando que Lucas era apóstolo, por exemplo. Isso é um erro gravíssimo, né? Porque Lucas nunca foi apóstolo. Então, é difícil, né? Às vezes a pessoa se empolga ou ouviu alguém falando e quer repetir isso. Então, a gente precisa tomar cuidado. Principalmente os personagens bíblicos. Ah, eu queria falar sobre Ruth. Pois, mas você não estudou, você não leu direito, não sabe o contexto do livro. Então não fala, vai estudar primeiro, né? Vai entender primeiro. Ah, eu quero falar sobre Abacuque, né? Ah, mas eu tenho pouca informação. Ah, eu vou falar assim mesmo. Não, não fala. Né? Vai buscar o que você pode, né? Entender, ver, né? O que você tem, e a partir disso, né, falar. Até para não passar informação errada para as pessoas, né? É igual as pessoas, já ouvi gente falando que João Batista escreveu o Evangelho, né? Pô, João Batista foi decapitado, não escreveu nada. A gente tem vários Joãos no Novo Testamento, né? Então, a gente precisa realmente tomar muito cuidado ao falar, né, sobre a Bíblia para as pessoas e das pessoas da Bíblia. Vamos lá. O outro tipo de mensagem, né, que hoje nós vamos explorar e introduzir, é a mensagem devocional, né, que é focada aí em momentos de reflexão, adoração, né, a mensagem que tenta promover, né, a conexão das pessoas com Deus. Geralmente foca na ideia de levar as pessoas a estar lidando com a sua fé, né? Então, na mensagem devocional, o foco, né, como já falei, é a reflexão e a adoração. Geralmente são curtas e diretas, né? É, São ideais para momentos de culto, né, de adoração, cultos de oração, por exemplo, velórios, né, momentos em que as pessoas estão mais tristes, chateadas, né? Então, são legais para esse tipo de momentos, né? E por quê? Porque elas são mais curtas, mais objetivas. Geralmente buscam, né, edificar e encorajar as pessoas, né, em relação à sua vida espiritual, e baseados em versículos ou também personagens que inspiram reflexão. Mas entenda que, diferente do tipo de mensagem narrativa, quando você foca no personagem, a ideia não é falar toda a história do personagem, é focar em um ou outro momento que sirva de inspiração, né, para os ouvintes. Alguns exemplos de textos bíblicos que podem ser usados de maneira devocional: Salmo 23, Filipenses 4, 6 e 7, né, não andeis ansiosos por coisa alguma. Romanos 8, 28, sabemos que em todas as coisas contribuem juntamente para o bem, né? É até legal esse Romanos 8, 28, já falei isso na igreja em alguns momentos e em outras oportunidades também de estudo, que eu gosto de uma tradução que diz que, em meio a todas as coisas, Deus traz à existência algo de bom. Essa tradução é interessante porque ela enfatiza a ideia de um Deus que está presente em todas as circunstâncias, nos ajudando. Mas não um Deus que faz tudo, e como se nós fôssemos marionetes, independente da circunstância, é bom porque Deus fez. Ah, eu perdi o emprego, eu estou doente, eu estou com câncer, eu perdi uma perna. Mas isso vai contribuir porque Deus sabe de todas as coisas. Não, não é isso, né? A maldade, a violência, a injustiça podem chegar até nós. Não há uma explicação bíblica por que pessoas boas sofrem, por que você sofre. Há vários motivos para isso. E porque Deus permite, porque Deus deixa, também não há uma explicação
objetivas sobre isso, mas o texto bíblico é claro quando ele diz que em meio a tudo isso Deus trará à existência algo de bom, né? Então eu gosto muito desse texto de Romanos 8:28, que nos ajuda a lidar com os conflitos da vida. Até essa semana eu publiquei, né, uns textos aí sobre alguns episódios que eu tenho passado aí de o carro quebrando, minha filha passando mal, né, e tudo. E em meio a tudo isso, Deus tem ajudado, Deus tem provido, Deus não tem abandonado. É claro que o pneu furado não é igual a uma pessoa que está com câncer, que está com a doença terminal, que perdeu um parente, né? Mas imprevistos acontecem, grandes ou pequenos, problemas acontecem, grandes ou pequenos. E em meio aos problemas, Deus está presente, né? O problema não é a ausência de Deus, muito pelo contrário. Então, o texto de Romanos 8:28, ele vai nos ajudar a lidar com esse tipo de circunstância, a entender isso. Então, a mensagem devocional é justamente esse foco, né? Tentar nos encorajar, motivar a seguir em frente, a continuar andando, independente do que aconteça. Tem gente que, por muito menos, né? Por detalhes, abandona a fé, né? Então, se já teve fé ou não, né? Também é outra discussão, mas a gente não pode abandonar a fé por causa das circunstâncias. Então, a mensagem devocional ela foca muito nessa ideia, né? Etapas da mensagem devocional: apresentar o versículo ou passagem central, explicar, né, brevemente, faz uma reflexão, compartilhar ideias, insights, experiências pessoais relacionadas ao texto, ao que eu falei aqui, né? Carro quebrou, filha passou mal. Convidar a audiência a meditar sobre o que o texto significa em suas vidas, né? Como você lida com o imprevisto, como você lida com a injustiça, com a violência, né? Em uma aplicação, oferecer sugestões práticas sobre como aplicar a mensagem no dia a dia. Ao meio de circunstâncias ruins, foque no que você pode resolver. No que você não pode resolver, ore, peça para Deus lhe dê paciência, lhe ajude e siga em frente. Não desanime, não desespere, né? Então, são exemplos aí, né? Na conclusão, resumir os principais pontos e convidar, né, para a oração, momento de adoração. Aí você termina cantando louvor, né, orando, né, pedindo aí que Deus oriente as pessoas. Mensagem devocional é muito comum, né, a gente ouvir esse tipo de mensagem, mas lembrando, independente do tipo de mensagem, temática, expositiva, devocional, narrativa, é importante fazer uma boa exegese, uma boa hermenêutica. É importante fazer uma boa aplicação do texto, é importante estudar o texto, saber do que você está falando, certo? Nenhum tipo de mensagem permite a nós sermos relaxados ou relaxadas no estudo da Bíblia. Então, continue estudando, né? Leia comentários, tenha comentários bíblicos, pesquise, acesse os sites aí que a gente já falou, né? Que a gente já sugeriu aí que você possa pesquisar. Não deixe de ler e estudar a Bíblia. Valeu, gente. Então é isso. Então, depois eu vou estar mandando aí o texto lá para o grupo também. E até a próxima aula. Eu vou ver se eu consigo marcar o nosso encontro presencial, né? Tem acontecido aí tanta coisa aí sem planejar, né? Mas vou conversar com o Ricardo lá, né? Para ver com ele aí um dia que a gente possa marcar para encontrar lá, para tirar dúvidas e tal, caso alguém tenha aí. Tá? Qualquer coisa pode perguntar no grupo também. Valeu, galera. Até mais.